Olá, queridos humanos da internet, meus queridos homo sapiens. Meu nome é Liv, eu tenho 16 anos e se você tá aqui é porque você esquece tudo que você estudou. Assim, tenta estudar, tipo, você tenta se lembrar, por exemplo, você faz a prova, você se lembra do conteúdo. No outro dia que a prova já passou, te pergunta um conteúdo e você não lembra de nada? Pois é, isso na verdade é muito comum. O nosso cérebro, ele tem uma funcionalidade de pegar as coisas que ele considera desnecessárias e colocar ela numa área que a gente chama de área de memória curta, e que seu cérebro vai esquecer muito facilmente. Por quê? Imagina, é como se você enchesse o seu computador de um monte de coisa o dia inteiro. Tem uma hora que o seu computador, ele vai ficar super cheio, só que você precisa de memória. Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar os documentos menos importantes e vou jogar no lixo. É isso que seu cérebro faz. Então, ele pega as informações que ele considera menos importantes e joga fora. Só que o pequeno problema é, às vezes o seu cérebro acha que a matéria é desimportante. E sabe o que acontece? Você esquece. Só que a gente tem que dar indícios para o nosso cérebro que a matéria que a gente está vendo é uma matéria importante, é uma matéria relevante, é alguma coisa relevante para nossa vida. E como é que a gente faz isso, Olivia? Hoje eu vim dar dicas para vocês como fazer isso e como eu comecei a fazer isso e dá certo. No meu caso, às vezes, eu percebia que eu esquecia a matéria que eu estudava. Então, por exemplo, eu estudava, eu tirava nota boa na prova, porém eu esquecia, tá? Isso eu percebia que acontecia muito, por exemplo, quando eu tava nos anos mais básicos e fundamentais. Só que aí, por uma coisa muito, um milagre, eu tomei a consciência naquela época que existiam alguns conteúdos que eu tava esquecendo mais fácil. Então eu comecei a pesquisar sobre curva de esquecimento e eu criei algumas dicas, algumas técnicas que eu uso para guardar mais informação no meu cérebro e para não esquecer tão fácil. Isso não quer dizer que eu não esqueça as matérias que eu estudei, tá? Revisar constantemente. Muitas vezes eu estudo aquela matéria, eu faço todos esses passos, mas mesmo assim, depois de um ano, eu não lembro muito bem daquela matéria, então eu tenho que estudar de novo. Isso é normal. Mas tem matérias que eu lembro até hoje só por fazer essas técnicas. Então depende muito também do tamanho da matéria e de o quão você está disposto a estudar aquela matéria. Depende também da maneira como você estuda, se você está descansado, se você já está mais cansado, enfim, são outros fatores. Mas hoje eu vim dar basicamente dicas para você conseguir lembrar mais daquela matéria que você estudou. Essa dica é muito importante e eu acredito que é a maior de todas. Gente, por favor, eu imploro, comunidade estudantil, parem de estudar na véspera. Para. Mas não. Gente, por favor, estudem nem um tiquinho, sei lá. Eu tenho 6 aulas por dia. Chega em casa e estuda pelo menos 3 horas. Meia hora pra cada aulinha que você teve, mas por favor, não estuda na véspera, eu te imploro, pelo amor de Deus. Porque, imagine só, você taca 355 conceitos do seu cérebro pra você aprender amanhã. Depois de amanhã você não vai lembrar mais. Por quê? Porque você decorou ali, tá literalmente na sua memória de curto prazo, você faz a prova e no outro dia você não vai revisar, porque você vai estar estudando na véspera para outra prova. Ou seja, você nunca vai aprender. Pode ser que você aprenda alguma coisa, mas vai ser muito mais difícil do que se você vem criando uma rotina de hábito de estudo. Então, por favor, estudar na véspera, nada de véspera legal, gente, nada de véspera, vamos criar um cronograma de estudos, enfim, se vocês quiserem algumas dicas eu posso dar pra vocês, mas vamos parar de estudar na véspera, por favor. Faça revisões ativas, tá?
tá? Muita gente ainda tem dúvida no conceito de revisão ativa, então eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar para revisão ativa. São flashcards. Eu uso o Quizlet, que é um aplicativo de smartphone, para você ficar revisando seus flashcards. Só que não é literalmente virar o flashcard, tipo, ler, aí virar o flashcard e ler atrás do flashcard, gente. Não, você lê a parte da frente, aí você lembra, você fala ou você anota que você lembra daquele conceito, você vira o flashcard, corrige, vê se tá certo, enfim. Outro modo de fazer revisão ativa, muita gente fala mal de resumo. Hoje em dia virou moda falar mal de resumo, gente. Mas eu vou falar bem aqui de resumo, porque eu acho que resumo pode ser uma técnica muito legal de revisão ativa. Então, o que é que você faz? Você tá ali, aí você lê um capítulo, por exemplo. Eu li o capítulo 5 no meu livro de história. E muitas vezes, o próprio livro, ele disponibiliza um resuminho de tópicos. Ou se ele não disponibilizar, você vai passando as páginas e vai olhando os tópicos. Quase todos os capítulos são divididos em tópicos. Por exemplo, suponhamos, né, que eu estou estudando Segundo Reinado, que é uma matéria de história, na história do Brasil. Então vai ter lá golpe da maioridade, café, outro tópico, abolição da escravidão, outro tópico, Guerra do Paraguai, outro tópico, política do Segundo Reinado, outro tópico. É lá esses tópicos. Aí o que você vai fazer? Ou você vai, né, no sumário, que pode ter no seu livro, e se não tiver, você vai passando pelos tópicos, aí você pega uma folha de papel, aí você coloca. Eu gosto de usar o método Cornell, é o meu favorito. Eu divido a folha assim, como o método Cornell, e eu coloco lá nos tópicos. Eu coloco café. E aí eu puxo uma setinha e eu escrevo tudo que eu lembro sobre o café. Tudo que eu li, eu lembro que eu li sobre o café. Então o café foi introduzido no Brasil no Segundo Reinado. Era uma mercadoria, né, de investimento de médio prazo. Foi implantado lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. A mão de obra era imigrante. Existiam alguns lugares que a mão de obra era escrava. E foi uma riqueza muito lucrativa, que fez aumentar muito, né, as exportações do Brasil, não sei muito o que, tarará, 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 ponto. Quando eu termino, eu releio, vai parecer trabalhoso, gente, mas fé que você não vai esquecer o que você estudou. Aí eu vou lá, eu releio todo aquele tópico, releio, e vou conferindo com o meu resumo. Se no meu resumo tiver qualquer informação errada, eu circulo e aí eu deixo um espacinho, né, no meu caderno só pra colocar esse tópico, né, foi errado. Aí eu anoto, foi errado porque isso, na verdade esse conceito é isso. E agora a gente faz uma transição para a minha próxima dica, que é revise os seus erros e corrija os seus erros. Aprende mais com os erros do que com os acertos. Então você erra, aí você pega a questão que você errou, você pega o conceito que você errou, enfim, o que você tem errado. Aí você pega, vai lá e escreve, tenta estudar mais, lê mais, pesquisa mais. Por exemplo, um exemplo muito assim que eu tive foi quando eu estava aprendendo propriedades coligativas no segundo ano do ensino médio, e eu não conseguia de jeito nenhum aprender as propriedades coligativas. Tipo, eu tinha tentado tudo, e sempre que eu ia olhar os conceitos, eu confundia crioscopia, ebuloscopia, tonoscopia, enfim, porque, gente, não sei, só não entrava na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Eu insisti tanto nos meus erros, eu fiquei refazendo, né, esses tópicos, eu lia de novo, refazia. Eu ia na internet ver vídeos de exemplos práticos, também é uma dica que eu vou dar, gente. Vejam vídeos de exemplos práticos, mas enfim. Eu via vídeos de exemplos práticos, eu fazia muita questão, toda questão que eu errava, eu ia lá, anotava o meu erro, revisava esse erro, e aí teve uma hora que eu aprendi. Teve uma hora que literalmente eu tava fazendo as questões, eu tava acertando, eu tava
fazendo os resumos com os conceitos corretos, eu tava lembrando de tudo no flashcard, entendeu? Gente, insista nos seus erros, que um dia você vai chegar lá. Eu estava falando, vejam exemplos práticos. Muitas matérias, a gente pode achar que elas não têm aplicação no dia a dia. E muitas vezes elas não têm, olha só, eu odeio ser estraga para prazeres, mas muitas vezes elas não têm. Só que existem algumas matérias que a gente pode fazer pelo menos uma associação com o dia a dia. Por exemplo, propriedades coligativas. Aquele negócio do gelo na coca, do botar um café para esquentar, né? Ponto de ebulição, o café vai ficar grosseiro, com gosto de café esquentado, que tem uma explicação química para isso. Então, saber esses processos do dia a dia é uma ótima associação. Por quê? Porque você, bonitinho, vai estar no seu dia a dia e você vai pensar, eita, isso aqui. E o pior é que isso acontece muito frequentemente comigo. E às vezes eu tenho até vergonha, tipo, eu tô na rua e eu fico olhando pra árvore, isso aqui é uma angiosperma monocotiledôneo. Gente, isso acontece. Associações. As associações que eu falo não são essas associações cotidianas, mas sim associações gerais. Tipo, eu gosto muito de paródia, então eu vivia fazendo paródia. Eu fiz paródia de tabela periódica para eu aprender o local que os elementos se posicionavam na tabela periódica. Mais recentemente eu também gosto de fazer o que a gente chama de mnemônica, que são frases desconexas, coisas sem sentido, mas por ser tão engraçado e sem sentido, faz com que você se lembre. Por exemplo, as regiões anatômicas do corpo humano eu aprendi na base da mnemônica. Por exemplo, a região temporal. Temporal me lembra tempo. Aí o tempo, eu faço assim, eu lembro aquele meme. Aí perceba que eu coloquei a mão aqui e essa região aqui é a região temporal. Entendeu? A região anterior cervical. Quem foi o primeiro homem? O homem anterior a todos. Adão. Qual é a forma geométrica anterior a todas? Gente, isso é muito ridículo. O triângulo. Então, esse triângulo do pomo de Adão é a região anterior cervical. É muito ridículo. E por último, mas não menos importante, é uma adaptação de um método que eu vi na internet. Muita gente fala assim, gente, você quer fixar um conteúdo? Comece a explicar, só que finja que você está explicando para uma criança. Eu gosto muito de explicar, mas fingir que eu estou explicando uma criança me faz parecer uma idiota. Talvez esse método funcione super bem para você, mas para mim, eu usei uma adaptação desse método que talvez para você que também se sinta um idiota fingindo que está explicando para uma criança, faça mais sentido. Realmente, eu tenho pessoas para ouvirem minhas explicações. Os meus pais, por exemplo, eles sempre gostam de ouvir minhas explicações. Então, falar com eles como se eu fosse uma criança realmente me faz sentir uma idiota. E obrigada, pais, por terem escutado literalmente quase todos os conteúdos das minhas provas até hoje. Muito obrigada. Isso aqui é um sincero agradecimento. Então, em vez de fingir que eu estou explicando para uma criança, eu gosto de fingir que eu sou a professora legal. Todo mundo tem um professor legal. Todo mundo tem um professor legal. Aquele que tira piada com conteúdo, aquele que associa alguma coisa a um aluno ou a uma outra pessoa e faz piada e tem aquela didática. Pois é, finja que você é o professor legal e explique. E você vai conseguir explicar o conteúdo de uma forma didática também. Você vai até lembrar às vezes das associações que você fez no seu cérebro. Olha só, mais uma coisa sobre associações. E vai ser muito divertido, muito legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijão, amo vocês. Tchau.